Bom dia, pessoal. Hoje é dia 27 de junho de 2024. Hoje vamos falar da parábola do rico sem juízo, Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21. Antes a gente vai fazer uma oração aqui. Senhor, abençoa tudo que a gente falar aqui nessa reunião. Guarde as nossas palavras, guarde o coração das pessoas que vão receber essa mensagem. Abençoe e faça a gente resplandecer sob o teu manto, o teu rosto, que ele esteja virado para a gente e a gente entenda a importância de ter uma conexão, a presença do Senhor todo dia na nossa vida. Nos conceda graça, nos dê paz, nos dê sabedoria para lidar com a nossa natureza inquieta, que a gente prefira obedecer o que o Senhor fala para a gente fazer do que obedecer às nossas vontades, porque ser usado pelo Senhor é uma grande honra. Amém. Amém. Começar. Vamos. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhes disse: Insensato, esta mesma noite a vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se a seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Isso. Ah, Júlio, completou bem isso aí. Essa aqui Excelente. é especial, gente, porque essa é a passagem da Bíblia que eu entendo que não existe aposentadoria. E isso está diretamente relacionado ao meu trabalho em específico, né? Muita gente me procura lá querendo parar de trabalhar, e aí eu já meto Lucas 12. É, Tô errado, sogrão? tá não, tá não. Derrama a tua glória, então. Ah, rapaz, que isso. Aqui, o, esse, o título aqui é Jesus reprova a avareza e também tem a parábola do rico insensato, né? Ou do rico tolo. Então, tem a parábola do rico tolo, porque existe o rico que é tolo, insensato, e existe o rico que é sensato e sábio, né? Então, aqui não está nenhuma mensagem de que a riqueza era o problema desse homem, não era. O problema desse homem era a motivação dele, o coração dele, a quem ele servia. Então, mas antes também, para a gente, como parte, como motivação para Jesus, tive esse homem que saiu do. Jesus estava falando para a multidão e ele tinha dito
que Deus, para a multidão ali, para as pessoas, que Deus cuida de todo mundo, cuida das pessoas. Aí está dizendo aqui, nesse mesmo capítulo 12, versículo 7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Estava falando porque o pardal, nenhum pardal é esquecido. Então é uma coisa muito misteriosa, muito maravilhosa, que Deus cuida de todo ser vivo e conta, certamente as penas do pardal estavam contadas, assim como os nossos cabelos. Depois de feito isso, Jesus falando desse poder de Deus, esse homem pediu para Jesus tratar de um assunto corriqueiro humano, como se ele fosse um juiz, ou como se ele fosse um rabino, que Jesus era também considerado um rabino, mestre, né? O rabino é aquele que ensina, e tinha discípulos também, 12 discípulos, os rabinos tinham 12 alunos também. Então, nesse ponto, tudo certo, enquanto ele era homem, só que ele não era só homem, nem rabino só, ele era Deus. Então, esse homem reduziu a ação de Deus, a ação de Jesus no mundo, para tratar de assuntos odiernos, materiais. Por isso é que Jesus negou dessa forma aqui, que ele não veio para ser juiz de assuntos humanos, e sim para ser o salvador e libertar o povo da intenção, da motivação egoísta e gananciosa do ser humano por natureza, porque o ser humano é corrompido, nasce corrompido. E aí Jesus, então, proferiu essa parábola deste homem que era rico e que teve uma safra muito boa, e aí ele, o que ia fazer com a safra, com esse excedente da safra? Segundo os judeus mais de coração, na lei de coração de Deus, ele iria colocar, primeiro ele iria agradecer a Deus por essa safra ser tão boa, ele iria agradecer. Ele também teria uma família para cuidar e teria empregados para cuidar também, para abençoar com essa safra, seria. Essa parábola, Jesus coloca essa parábola como se fosse uma pessoa só. Eu vou fazer, eu vou descansar, eu vou ajuntar, eu vou destruir para crescer, para guardar, E aí Jesus no final diz, ele é louco, ele é insensato, porque ele vai morrer essa noite, e para quem essa fortuna, esses mantimentos, esses bens vão ficar? Ou seja, parece que esse homem era uma pessoa egoísta, gananciosa e sozinha, solitária, não tinha nem herdeiro, parece, né? É o que parece, e pela palavra de Jesus, porque quem morre deixando bens, os filhos, a família usufrui, né? Mas Jesus até falou, para quem ficará? Então, esse cidadão que não egoísta e não praticante nem da lei do judaísmo, porque o judaísmo também previa que aquele que tivesse mais fosse pensar naquele que tivesse menos, como existia lá em Êxodo, quer ver? Êxodo, eu até copiei aqui ó. Êxodo 16, 15 a 18. No deserto, o povo de Israel, quando estava saindo do Egito, estava com fome, Jesus mandou o maná. O maná nascia que nem um orvalho que se forma. O maná se formava assim como o orvalho. E todo o povo ia colher. Aí Jesus falou para Moisés, cada um colha, receba, guarde o suficiente para aquele dia, não mais nem menos. Então, uma família que tinha muitas pessoas colhia muito. Uma família que tinha poucas pessoas colhia pouco em relação relativamente à sua família. Para que, aí está dizendo aqui, para que aquele que recolheu muito não teve demais e o que colhe pouco não tenha falta. Por que ele está recomendando isso? Porque parece que Deus mandava o maná, o sustento, assim como esse homem, esse rico,
ele teve uma boa safra porque Deus abençoa, Deus é que dá a safra, Deus é que dá a respiração, Deus é que dá a vida. Tudo vem de Deus. E ele não deu graças a Deus, e teve tudo para si. Lá no deserto, Deus enviava formação do maná, parece que era suficiente para o povo todo. Eram 3 milhões de pessoas, 600 mil homens, multiplicado por 3, por 4. Aí, no caso, Deus então enviava o maná suficiente para o povo todo e para que cada um tivesse o suficiente naquele dia. E continuaria dependente de Deus para o dia seguinte, não ajuntaria, não acumularia, mesmo porque se acumulasse, dava bicho, era o que acontecia mesmo. E isso justamente, se eu acumulo para mim, eu tiro de quem? Eu tiro de alguém, porque Deus dá a conta para o povo todo e para aquele dia, para que todos cada um tenha o suficiente para o dia. Assim também, na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, a gente depende de Deus a cada dia. E esse homem aqui não estava dependendo de Deus, ele estava dependendo dele mesmo. E ele servia, como a gente viu anterior, o Deus da riqueza. Então, a ganância dele fez com que ele pensasse só nele, egoísmo. Ganância até eu pesquisei, né? Do grego, sempre querer mais. Ganância, sede de ter mais. Aí a gente faz a analogia. A gente busca, Deus fala, para a gente buscar Ele em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas. O Deus da riqueza diz, me busque, e me busque para ter mais riquezas. Então, as riquezas, esse homem diretamente buscando riqueza, ele era movido por ganância. Nós, quando buscamos a Deus, somos movidos por amor. Aí a gente ama a Deus e as pessoas. A riqueza, quando é o centro da pessoa, que nem era desse rico, a riqueza é um Deus que faz com que as pessoas busquem a ela e busquem para si. Então, ela é tudo para ele. E lá no final, ele falou, quem ajunta riquezas para si. E aí também, esse homem foi nessa motivação, não agradeceu, não distribuiu, poderia ter ajuntado sim, poderia ter destruído seus filhos sim, construído maiores sim, mas com a intenção de abençoar. Isso aí não é o problema. Mas ele não fez isso. E depois ele disse, outra coisa que é o engodo, o engano do Deus da riqueza, é que oferece a vida, oferece saúde, oferece futuro, oferece saúde. Ele engana, porque ninguém pode dizer, seja a montante, os bens que tem, é que não vai ter uma doença daqui a pouco, que algum ladrão não vai roubar, como está aqui mesmo escrito na Bíblia, que as riquezas são volúveis, mas o Senhor da riqueza, ele engana dizendo, essa é a felicidade, aqui está a segurança, aqui está o futuro, aqui está o conforto, aqui está o prazer, para a sua vida toda. Isso é um engano de Satanás, isso seguinte, Satanás é o pai da mentira. Então, esse homem exemplifica isso tudo, e ele achou, vou ficar regalado, vou ficar tranquilo. Ele planejou o futuro, ele se colocou num futuro, falou que ia viver, mas aí Jesus falou, esse é um tolo, esse é um louco, porque ele vai morrer essa noite. E para quem irá? Ou seja, ele parecia que era uma pessoa solitária, que nem herdeiro ele tinha, tão infeliz que ele era. Então, um homem rico, cheio de bens, infeliz, ganancioso, egoísta. Isso é pior, é a pobreza maior do mundo, porque a maior riqueza do mundo é primeiro Deus e depois as pessoas. Depois ser um ser humano rico. Aí depois Jesus termina assim com essa verdade. Assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é aquele que entesoura para si mesmo, o egoísmo, o senhor da riqueza, o devotado, e para si mesmo, entesoura para si mesmo. O Deus da riqueza, ele é um Deus que
entrega a riqueza para a pessoa, mas retém a alma dela, retém a vida dela, aprisiona a vida dela. E Deus faz com que a gente busque a Ele, que é a maior riqueza, e que nos dá a riqueza, se for a vontade dele. Então, o problema não é a riqueza. E aqui entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Rico para com Deus não é rico em relação a Deus, não é rico trazendo Deus para si, não é rico diante de Deus, não é rico perante Deus. Eu sou de Deus, eu sou rico e minha riqueza está em Deus, porque Ele me deu condições, eu fiquei rico. Não é o meu caso, mas a gente entesoura para Deus. Deus como Senhor da riqueza, Deus como meu Senhor. Se Deus é meu Senhor, a minha vida é mais importante do que aos bens, como o Uli bem leu. Tanto quanto para a gente ser valorizado por Deus e cuidado por Deus, tanto quanto a gente valorizar e buscar a humanidade, buscar Deus e os homens. É a nossa humanidade, para sermos ricos. Então, quem é rico para com Deus? É aquele que dá mais valor à vida do que aos seus bens. Ele é rico para com Deus. E Deus, então, usa a sua riqueza, usa a sua vida para o reino dele. E Deus distribui. Deus não deixa uma pessoa rica pobre. Com certeza não. Distribuindo tudo. Não. Ele distribui com justiça e com sabedoria. E rico para com Deus é a pessoa sendo rico não pelo que tem, mas pelo relacionamento que ela tem com Deus. Então, aquele homem era pobre, paupérrimo para com Deus. Não tinha Deus nenhum na vida dele. Rico, a riqueza vem de Deus. Deus é que nos dá a riqueza humana. Então, quem é rico para com Deus, além da riqueza ou sem riqueza, é rico para com Deus. É rico em amor, é rico em humanidade, é rico em sensibilidade, é rico em sinceridade, é rico em humildade, é rico em criaturas dependentes de Deus. Isso é uma riqueza, porque a pessoa se coloca no lugar correto em relação ao Criador. Uma criatura é serva. Rico é aquele que é servo, rico para com Deus. Então tem uma última forma aqui que o Paulo, aqui em 2 Coríntios 8, 14, 15, ele recolhe donativos dos crentes abastados para entregar para os judeus pobres, os judeus pobres. Então ele faz essa coleta e diz assim: nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, de quem é pobre, para que a abundância deles venha suprir a necessidade de vocês, que vocês vierem a ter. A abundância deles é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Quando a gente emprega o nosso dinheiro, nossa doação, a gente recebe riqueza de Deus e das pessoas. Haverá igualdade, como está escrito. Quem recolheu muito não teve demais, sobra, excedente. E o que colheu o povo não teve pouco, não teve falta. Aí ele cita esse outro texto aqui do Maná, tá bom? E também, Beleza. assim, para terminar, mas essa passagem que Paulo fala das pessoas pobres que receberam as ofertas, eles, ao receberem a oferta, eles dão glórias a Deus, eles ficam consolados por Deus. Então, é Deus abençoando eles, e eles, então, agradecem as pessoas que doaram, e todos louvam a Deus por isso. E oram pelas pessoas que doaram. É uma passagem interessante, essa de 2 Coríntios 8. Muito bom, obrigado, Henrique. E aí, agora de cara, bom, eu fiz algumas analogias aqui, fui anotando, pensando já na questão de outras parábolas que a gente falou de novo sobre o dinheiro como meio e não como fim, né? A gente É, precisa ter muito claro o propósito e no que a gente acredita, o que está dentro,
e não ter o dinheiro como o objetivo. O empreendedor que começa pensando, quero abrir um negócio para ficar rico, Uhum, já começou mal. Ele não está realmente pensando o que que ele entrega, qual é a dor que ele resolve das pessoas, como ele uhum, vai de fato abrir um negócio para muito mais do que o dinheiro. Porque o dinheiro é consequência e não é o objetivo. E aí, no fim uhum, das contas, a gente já comentou em parábolas anteriores. A gente falou lá com o Rico e o Lázaro, enfim, outras que eu uhum, fui adotando aqui que eu me lembro que a gente falou sobre ter o dinheiro uhum. como consequência, como meio, e não ter o dinheiro como seu senhor para buscar só ele. Beleza. Agora, eu só fiquei agora pensando aqui, e aí jogo a dúvida aí para vocês no ar, é, qual é o limite da ganância e da ambição? Até que ponto é ambição, até que ponto é ganância? Mas isso aí já jogando a bomba, mas antes só um detalhe que eu pensei aqui, você falou muito bem, Henrique, o cara fala o tempo todo do eu. Eu, eu. E embora a jornada do empreendedor, assim como ele colocou aí do investidor também, o empreendedor muitas vezes tem uma jornada solitária, né? É o empreendedor sozinho, que faz tudo sozinho de fato. Mas sozinho, ele tem gente que tem esse problema de delegar e pedir ajuda e tal, mas sozinho ele vai mais devagar. Juntos ele consegue, de repente, ir mais longe, na verdade. Uhum. Então, também reforço aqui para o ambiente de negócios, cara, o empreendedor tem que saber delegar, ele tem que saber chamar pessoas melhores do que ele em atividades que ele não vai ser bom, ninguém é bom em tudo. Então, eu faço esse paralelo. Mas queria então ver com vocês o que que vocês veem de limiar entre ganância e ambição. Ó, eu vou responder essa aí com base no que eu aprendi com meu sogrão. Manda ver. Puxa saco hoje que é saudade dele, tá? Mas o nosso coração e todas as nossas atitudes, elas devem estar sempre apontadas para o reino. Então a ganância e a ambição, eu acredito que ela vai estar no coração de cada um e tudo isso ser determinado para onde que o teu coração está apontando. Se essa riqueza ela é para você ou ela é para ser direcionada para o reino, né? Então, eu posso dar um exemplo aqui de uma pessoa que todo mundo conhece, que é a minha esposa, e o Nathan ele teve finalmente a oportunidade de conhecer a Rayana nessa segunda Então, que a gente terminou aqui o curso da igreja, que foi assim, uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. E a Rayana é essa pessoa. Ela não tem ambição desmedida, né? A ambição dela é gerar fruto para o reino. Então eu tenho a oportunidade de estar casado com uma pessoa que eu conheço o coração que é para isso. Então eu acredito que essa seja a questão aí. Não sei se agora o meu sogro vai concordar. eu vou ficar quieto porque você respondeu perfeitamente. É só completar que a ambição é um instrumento, depender como o Uli falou. A ambição é você querer mais. Ganância é também querer mais. Só que sede de ter mais. Sede, é interessante aqui o grego, sede de ter mais. É voltado mais para coisas materiais. A ganância é pejorativo, né? Agora, a ambição já é uma ambição que você pode, é um instrumento que leva você a ser mais, a ter mais Deus, a ter mais amor, ambição. Eu tenho uma ambição. Ambição é uma coisa muito boa. Aí, no caso, a Rayana é ambicionada para o lado positivo, né? E também não é problema nenhum você se ter uma ambição para ter uma vida boa, para ter um patrimônio, para ter, mas dentro, como o Nathalie está pensando, é subordinado, é equilibrado, ponderado, para não se deixar levar, desviar. A ambição pode desviar para a ganância, no sentido de você direcionar ela para as coisas materiais. E poder, ganância de poder, ambição de poder, além da ambição de riqueza. Então, é a vida, a própria riqueza. A riqueza pode ser utilizada e buscada e acumulada para o bem seu, porque Deus não quer ninguém assim miserável, tendo, e o que Deus dá
parece que é suficiente para as pessoas, e o que a gente tem visto é isso mesmo. Quem tem é suficiente para ela, mas ela gasta mais do que precisa e, 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 e exibe, né? E desperdiça, ou seja, nesse sentido, né? Então, a ambição e a ganância. Vamos ambicionar Vou coisas bo- boas. vou botar aqui uma para quem está assistindo esse vídeo aqui e talvez levante essa dúvida, tá? Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 22, fala assim: o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Como é que a gente concilia essa história, Henrique, de deixar a riqueza para os filhos dos filhos, ou seja, para os netos, mas não cair na armadilha da ganância, da avareza e de acúmulo a- em excesso de riquezas, né? Não sei se ficou claro aí essa dúvida que pode surgir aí para quem está assistindo a gente. O exercício, a maior riqueza que a gente tem é a vida. Isso é a vida, a existência. A nossa existência é o maior milagre do mundo, do universo, e essa é a maior nossa riqueza. E essa nossa vida a gente coloca segundo, buscando Deus em primeiro lugar e adaptado, humildes, tendo Deus como nosso guia da nossa vida, do nosso tempo, o que a gente faz no tempo, o que eu vou fazer hoje com o meu tempo, que também é outra preciosidade. Vida e tempo são preciosos muito mais do que valores e bens materiais. Então, se a gente treina e se a gente está com esse cerne, a estrutura nossa está voltada para a nossa vida estar atenta através do bem maior que nós podemos ter, que é o Espírito Santo, que nos liga a Deus, que é a pessoa que sabe todas as coisas, que pode nos conduzir para uma boa vida. O resultado da nossa vida, o que eu vou fazer com o tempo, vai ser consequência. O que eu vou fazer com o meu dinheiro, o que eu vou fazer com o meu negócio, o que eu vou estudar, qual vai ser minha profissão, o que eu vou fazer com a minha família, vai ser consequências. Os nossos atos são consequências daquilo que está no nosso coração, na nossa mente, e a nossa mente deve estar submissa, não escrava assim, o que eu faço, Senhor? Eu não sei o que eu faço. Me diga aí o que eu faço. Aí Deus, meu servo, vai tomar café. Agora está na hora de tomar café. Eu vou tomar café porque Deus... Não, não é nada disso. É a mente, nossa mente, ser transformada para a gente pensar junto com Deus. Pensar nos moldes de Deus, nas lições de Deus, na filosofia mesmo, divina. Isso está na Bíblia, da gente ser educado e ser sabedoria da Bíblia através da leitura, do estudo e da busca, né? Da busca até trabalhosa para nós termos essa vida. E as ações são consequências. Eu posso anotar aqui de alguma forma, bem resumida, que talvez então a diferença esteja muito relacionada ao propósito, o porquê do Hum. acúmulo, o porquê da busca. É, o motivo o objeto da busca, né? Aham. Como se a ganância fosse ter o dinheiro como fim, de novo. Enquanto a ambição, não. É. E a ganância, nesse ponto, ela anda junto com o egoísmo, né? E com a insensibilidade. E é uma desumanidade, cara. A pessoa fica desumana, pelo amor de Deus. Com tanta miséria por aí, o sujeito ficar se regalando com a sobra, pelo amor de Deus. Isso aí não. A gente não é juiz de ninguém também. Mas é estranho. Coitado dessa pessoa. A pessoa é paupérrima, na verdade. Eu anotei aqui isso. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. É muito verdade, né? Essa frase é muito boa. Eu vou falar aqui E, algumas coisas mais relacionadas ao meu trabalho. Eu falo que quem quer se aposentar
é porque não está cumprindo um propósito através do seu trabalho, né? Esse final de semana eu fiz uma maratona aí de conteúdos do Thiago Brunet, que é uma pessoa bem relevante na internet, fala de Deus, e, e lá ele estava falando numa pregação que a nossa vida ela começa quando a gente começa a ativar o nosso ministério, né? E a gente pode desenvolver o nosso ministério através do nosso trabalho, que é onde a gente acaba tendo mais contato com pessoas. É. Eu achei que faz muito sentido isso. Então, para quem está escutando aqui e está pensando em se aposentar, eu sugiro refletir se o teu trabalho ele realmente está conectado aí com o teu chamado, com o teu propósito, porque eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Então, eu sei que dá para você fazer muito dinheiro e fazer algo que você ama muito, que dá orgulho para tua família, que você se sente trabalhando na obra de Deus. Então, é perfeitamente possível conciliar isso, né? E quando a gente trabalha para acumular um capital e ter essa renda passiva, que a internet fica sugerindo às vezes que a gente pare de trabalhar e só viva de renda passiva, eu acredito que isso só nos dá a possibilidade da gente ter tempo de se dedicar a um trabalho que é direcionado para o reino, mas que ele é algo que te deixa ativo. Porque uma das coisas também que a gente aprende lá na história de Davi é que Deus ele vai chamar quem está ocupado, ele não vai chamar os desocupados. Então não é bom a gente ficar alimentando é, a- a- as coisas de não estar ativo, né? Então, outra Uhum. coisa também que é importante que a gente pense é que a vida é um fluxo contínuo. E a água parada, ela dá mosquito da dengue. Então, mesmo que você aí não saiba o que que você quer da tua vida, não tente descobrir isso parado. Tente descobrir isso agindo. E se você não sabe o que fazer, vai ajudar alguém, porque tu nunca vai desperdiçar a tua energia ajudando alguém. Uhum. E aí, isso tem Verdade. muito a ver, Uli, também com. Cara, se você realmente acredita no propósito, isso, como você falou, as pessoas às vezes usam o trabalho como. Tem o trabalho como um fardo, né? Cara, mas se você realmente acredita, cara, eu posso trabalhar várias vezes, eu trabalho aqui também 15 horas por dia, 16 horas, e, cara, eu chego em casa felizão, porque, putz, meu dia foi muito bom, fiz tudo que eu adoro fazer. Ah, é cansativo, concordo, tem que ter também uma medida ali, né? Tem que também desacelerar, ter seu tempo, curtir outras questões que não só. Mas acaba virando, não vou falar um hobby exatamente, mas você tem satisfação fazendo isso também. Eu adoro viajar, adoro, mas eu também adoro trabalhar, adoro ter aula, adoro discutir temas como a gente faz aqui. Então, não é um peso. Eu me vejo com certeza com 90 anos fazendo isso, se eu puder. Se eu tiver saúde, Deus me permitir, espero continuar fazendo isso, porque eu adoro fazer isso. Então, no fim das contas, eu acho que fica muito nessa linha do que você está trazendo aí. E de novo, um empreendedor que só está pensando, abrir um negócio para ganhar dinheiro, cara, eu falo para ele, nem abre. Nem abre. Porque se essa é a sua motivação, ela vai acabar muito rápido. E o negócio vai precisar muito mais de você, vai demorar a te dar dinheiro e você já vai estar desanimado. Então, nem vai se essa é a tua motivação. Uhum. Eu não sei se alguém já viu essa parte desse vídeo que o Jeff Bezos, quando ele se torna o homem mais rico do mundo, um patrimônio lá de 200 bilhões de dólares, perguntam para ele o que que ele acha daquilo, né? E ele fala assim: olha, eu só tenho 16% da Amazon. Se eu tô com 200 bilhões, significa que eu criei 1 trilhão de valor para outras pessoas. Pô, Então, essa é muito boa, hein? essa visão é muito importante, né? De você entender que uma empresa, ela gera valor para a sociedade. Uhum. E a gente pode não ter um sistema perfeito no capitalismo. Muita gente ainda critica isso. Mas é um sistema que ele vem se aprimorando ao longo do tempo. Para quem aqui não consegue enxergar isso, eu sugiro que você veja uma obra francesa muito famosa chamada Os Miseráveis, tá? Porque lá você vai entender um pouco desse contraste aí do que acontecia antigamente e o que a gente vive hoje
em uma parte do mundo. É claro que a gente sabe que existe uma parte do mundo que ainda está meio parada no tempo, né? Eu vou compartilhar aqui um pouco das minhas anotações, que é a vida de um investidor, teoricamente, ela é solitária, mas o investidor que se cerca das pessoas certas acaba tendo muita riqueza, pois ele troca em alto nível e entende a realidade melhor. A gente pode trazer aqui o exemplo de um gestor chamado Peter Lynch. Ele falava que ele identificava as oportunidades quando ele ia para o shopping com a esposa dele. Ele via o sorriso no rosto das pessoas e as sacolas que elas carregavam no shopping, né? Eu até tenho um quadro aqui no meu canal na internet chamado Bolsa na Rua, que é um pouco inspirado nisso, de olhar o que está acontecendo na rua e ver que aquelas empresas ali elas são uma oportunidade de investimento da bolsa. A gente consegue também, na história do Warren Buffett, que é outra referência que eu menciono muito aqui, Warren Buffett, ele fala que na lápide dele, ele quer que esteja escrito professor. Hum, E ele sempre teve muita preocupação em compartilhar a visão e aprender com a visão de outras pessoas sobre o mercado financeiro e outras visões de mundo, né? Outra coisa que eu coloquei aqui é para a gente confiar na provisão de oportunidades, que isso vai blindar o investidor do viés emocional de perder uma oportunidade. Sempre vai ter oportunidade para quem tem conhecimento. E às vezes a gente fica tentado a comprar agora algo que a gente acha, pô, nunca mais vai aparecer uma oportunidade tão grande quanto essa. E a única certeza que eu tenho é que sempre vai ter oportunidade de fazer dinheiro para quem tem conhecimento. O investidor, ele tem que ter calma para esperar o melhor momento, a melhor oportunidade, porque quem sabe identificar valor sempre vai achar oportunidade, né? O investidor curado de ganância, ele será protegido da vontade de alavancar a sua carteira e ele terá sabedoria para ter uma reserva de oportunidade. Existe um investidor lá de Boston chamado Seth Klarman, que ele bota 100% dos investimentos dele, 30% sempre na renda fixa e 70% ele busca oportunidade, o que é tido como muito conservadorismo. E ele fala assim: eu ganho tanto dinheiro fazendo aquilo que eu sei fazer, que isso até compensa esses 30% que eu deixo na renda fixa para segurança. Então, essa visão dele mostra que quando você faz bem aquilo que você tem que fazer, aquilo vai dar tanto fruto, tanto fruto, tanto fruto, que você não precisa ir no limite, né? Então, isso mostra a confiança na provisão baseada no trabalho dele. É um pouco uhum, disso que eu anotei aqui, uhum. de inspiração. É ótimo. Você pode É, repetir aí de novo só esses percentuais aí do Jeff Bezos? Eu quero anotar aqui. Ah, isso aqui é ele mesmo falando, né? Então, ele tem Aham. 16% da Amazon, ele vem diminuindo essa exposição aos poucos, mas ele falou que para ele ter criado os 200 bilhões de patrimônio, ele gerou mais de 1 trilhão de valor para os outros acionistas. E como a gente tem a oportunidade de ser sócio dele, essa oportunidade ela estava para todo mundo. Beleza. é. Muito boa. Deixa eu adicionar aqui só um ponto aí para o Nathan, já que ele gostou um pouquinho dessa história. A Amazon, ela foi a única ação na história que ela multiplicou 100 vezes. Ou seja, alguém botou lá US$ 10.000 e fez 1 milhão. Esse 1 milhão caiu 95%. Ou seja, US$ 10.000 virou 1 milhão. Depois virou 5 mil na bolha da internet. E depois esses 5 mil virou 4 mil. Ou seja, foi a única ação que multiplicou 100 vezes, duas vezes. E muita gente saiu do barco, pulou do barco na hora que teve essa queda aí de 98% na crise.com. Foi falado aí em algum momento que a pessoa, o rico
insensato estava sozinho, né? E realmente estava. E não é problema a pessoa estar sozinha na decisão, na frente do negócio, não é? Tem que estar apoiado por a intenção dela, no caso, o investidor, né, solitário. A intenção, o coração, a motivação dela é que vai estar com pessoas humanas junto dela nas decisões solitárias que ela fizer. Então, sempre a motivação humana é a melhor, e a motivação divina é a melhor motivação para fazer coisas e para viver, o principal, né? Para viver e para fazer coisas. E em relação também à pessoa que está se aposentando, os voluntários são muito procurados, né? Porque a pessoa que é aposentado de um trabalho que é obrigatório, né? Uma aposentadoria, um cara que é empregado, ele é aposentado, né? E muitas vezes esse trabalho era corriqueiro, era monótono e tal, ele não tinha tanto prazer quanto uma pessoa que gere o negócio, que saiu do coração dela, né? Como no nosso caso aqui, né? Não são todas as pessoas, mas de qualquer forma, um trabalho odierno e assim, braçal até, monótono, a pessoa não tendo esse trabalho como um fim para a sua vida, como uma felicidade para a sua vida, mas sim como um suporte, um sustento financeiro digno. Ali, ele fazendo, como ele falou, o ministério dele, de Deus, e de ajudar as pessoas, ele enriquece, ele dinamiza aquele trabalho monótono, assim, corriqueiro, prático, com o acréscimo de humanização daquele trabalho, de relacionamentos e de uso de Deus dele naquele local, porque Deus, a luz, como a gente tem visto, deve brilhar em todos os lugares. Então, a pessoa pode estar trabalhando em qualquer lugar, seja até trabalhos mais inventivos ou trabalhos mais burocráticos e tudo. A luz de Deus brilha naquele local e aquele local se transforma no ministério dele e se transforma no prazer dele, se transforma na motivação dele, no gosto dele e no propósito dessa pessoa estar naquele local. E quando ela se aposenta, ela vai continuar esse ministério, porque o ministério de Deus nunca termina, a gente não deixa de ser, a gente não se aposenta de ser cristão, de seguir a Deus, né? Então Deus vai dirigir essa pessoa para ser bênção em outro lugar, mas a atividade continuada é muito importante a pessoa manter. Agora, isso é muito importante, Henrique, bom ponto. E eu também agora, voltando só àquela primeira fala de Jesus, onde ele diz, quem me colocou como árbitro? As pessoas têm essa mania também, essa necessidade, acho que meio que constante, de querer, sei lá, buscar validação externa. Ela quer se autoafirmar de alguma forma e busca alguém externo, ao invés de olhar para dentro e perceber com os seus próprios princípios, conseguir saber o que está certo e está errado. Mas ela quer a validação do outro, ela quer essa busca, acho que do externo. Isso aí é só mais um ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente só citar. Foi uma frasezinha lá no começo, mas que acho que tem esse impacto forte, né? Isso, esse rapaz, esse homem estava querendo que Jesus validasse a posição dele. Imagina, ele então chegar lá com um rabino em relação à partilha de bens, e era justa, né? Ele estava tendo algum problema lá com o irmão, mas não era o caso. É isso mesmo, ele tinha que tratar isso com o irmão de maneira sóbria, de maneira não gananciosa, porque nós sabemos que partilha de bens entre irmãos divide muitas famílias por conta disso, né? É um ponto aqui também a ser, além dessa ganância, envolvendo a ganância, né? Porque
e a ambição de uma forma errada, a pessoa tem essa ambição no trabalho, acumulando tudo para si, ou tem a ganância e a ambição na família, acumulando tudo para si e brigando com os irmãos na hora da partilha dos bens. Perfeito. E, principalmente, Jesus falou também que não era a função dele ser advogado de ninguém ali. É isso. Beleza, gente. Acho que foi bom aqui. Já fiz minhas Ótimo. boas anotações. Foi sim. Mais uma excelente. Sempre. Fazer oração de encerramento? Vamos lá. Henrique? Sim, Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais um alimento, mais uma formação, mais uma troca de verdades eternas, Senhor, porque o que nós fazemos aqui no mundo, o que nós vivemos, Deus, nós somos envolvidos no teu reino, que envolve os nossos negócios, que envolve as nossas aplicações, as nossas decisões, envolve a nossa família, envolve, Senhor, até o desconhecido, envolve o necessitado, envolve o outro. Senhor, obrigado por esta transformação nas nossas vidas, quando temos a Ti, Senhor, como nosso único bem, e que todo o resto, Senhor, se torna menor, Senhor. As outras posses se tornam menores, as outras necessidades se tornam menores, porque nós temos a base, o contentamento de ter a Ti, o Espírito Santo, que nós pedimos a Ti, nós buscamos a Ti e nós batemos a Tua porta e recebemos de Ti o Santo Espírito, Senhor, que nos transformou para pessoas mais humanas, Senhor, e cada vez mais humanas, Senhor. Queremos produzir mais humanidade em nós, queremos também produzir mais boas ideias nos nossos trabalhos e queremos nos entregar cada vez mais nas tuas mãos, no teu plano, porque aí haverá progresso, aí haverá o propósito, haverá comunhão contigo, bênção tua e satisfação nossa, Senhor, em estarmos contigo em todos os aspectos das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias também. Em nome de Jesus, amém. Isso aí, pessoal. Bom dia para vocês. Deus Amém. abençoe vocês. Valeu, querido. Bom Até a dia. próxima.